Bom sábado. Vamos trabalhar? Título da lição, verso. Quem me ajuda lá? Ok, antes da gente entrar para a lição dessa semana, qual é o título geral da lição? Estamos começando um trimestre. Portanto, o nosso tema para esse trimestre, continuando aquilo que a gente vem estudando há 3 lições, e agora fechando um ciclo, todo o foco desse trimestre tem a ver com preparação para a crise final, preparação para os eventos finais. Portanto, a lição desse trimestre é uma revisão de todo o escopo profético bíblico, todo o escopo de plano da redenção e a forma como isso se relaciona com as profecias bíblicas, apontando para o nosso tempo, para a nossa época, como um desenho importante na história, porque vivemos dentro da perspectiva profética aquilo que a Bíblia chama de tempo do fim ou de fim dos tempos. Tanto faz a abordagem. A lição especificamente dessa semana, abrindo essa perspectiva do trimestre, o conflito cósmico. Qual o verso principal e depois vamos para os objetivos da lição. Portanto, o foco para essa semana está dado aqui. A gente percorreu ao longo da semana como texto quase que principal Apocalipse 12, embora tenhamos visto outros textos pelo meio do caminho. Mas o texto central para essa semana, dando vazão a essa discussão do que é o conflito cósmico, é Apocalipse 12. Esse é o texto que cria aí a espinha dorsal da lição da semana. Antes da gente entrar propriamente na lição, vamos para os objetivos. O que a gente tinha para aprender essa semana, o que a gente tinha como sentimento resultante desse aprendizado e, por fim, qual o desenho de prática esperado para a lição dessa semana. Portanto, o primeiro objetivo é entender que conflito é este, até onde ele vai, qual a extensão dele, a abrangência dele e o impacto dele sobre a existência humana e sobre a existência inteira do universo. A segunda questão, resultante desse processo, é que sentimento deveria aparecer no momento em que compreendamos a extensão do conflito, a abrangência do conflito e como ele nos atinge enquanto humanidade. Okay? Então, aquilo que deveria ser desperto em nosso coração é uma percepção de que, apesar do conflito, a despeito do conflito, a despeito da abrangência e da extensão do conflito, há uma segurança de que a nossa vida continua sendo pautada ou guiada por aquele que não nos abandona. Portanto, a fidelidade de Deus para conosco, na luta diária contra o pecado, contra o mal, é a garantia de que a gente possa sobreviver a esse conflito e, quando ele resolvido for, a gente tem a oportunidade do retorno ao ponto de partida, àquilo que era a perspectiva de Deus de uma vida eterna sem o mal, sem a presença do mal. Qual é a prática? Portanto, há uma resposta esperada daqueles que reconhecem o conflito, e isso está no verso principal da lição, que é o verso que abriu a lição. Há uma resposta que identifica aqueles que, entendendo o conflito, decidem-se por Deus. Todos os que decidem-se por Deus fazem um compromisso com Deus, que é resultante da percepção, da compreensão, do entendimento daquilo que se chama amor de Deus ou graça, e a resposta a essa graça é um compromisso de obediência, um compromisso de seguir a Deus naquilo que é a sua vontade, que, curiosamente, é o início do conflito. O conflito começa com uma discordância, uma desavença entre a vontade humana e a vontade de Deus. A discordância do ser humano em relação à proposta de Deus. Disso nasce o conflito. Deste conflito nasce o mal, nasce o pecado. Essa proposta chamada mal é, na realidade, na sua essência, a discordância de que Deus seja pleno e verdadeiro, absoluto e totalmente sábio. A dúvida instaurada pelo mal é esta, de que Deus seja de fato pleno, de que Deus seja de fato perfeito.
E se Deus não for perfeito, a discordância seria natural, e como discordância é natural, a divergência seria natural, a cisão seria natural. Aqui começa a briga, aqui começa o conflito. É desta forma que a lição traça para a gente o percurso da semana, abrindo o trimestre, dizendo para a gente como eu me preparo para o fim do conflito. O melhor jeito de se preparar para o fim do conflito é: entenda o que é o conflito, como ele se desenvolveu, quais as armas disponíveis no conflito para os dois grupos, os dois exércitos, o de Deus e o de Satanás, e aí como é que eu me posiciono nesta batalha, nesta guerra, resolvendo essa questão. Esse é o desenho para esse trimestre, esse é o desenho para a lição dessa semana. A lição da semana, então, começa com uma abordagem da origem desse conflito, o começo de toda essa história, fazendo uma alusão àquilo que lá atrás, na história de Satanás, provocou sua queda, provocou a cisão entre Satanás e Deus. E aí começa a história que daqui para frente a gente vai varrer enquanto desenho no trimestre. Isso é uma linha do tempo, e nós nos posicionamos nela, e daí a essência da preparação para a crise final. Se a gente fosse desenhar essa linha do tempo, a partir da origem dela, a nossa origem está aqui, em algum momento do processo chamado criação. Aqui nós surgimos. Mas a história da nossa origem não começa aqui, ela começa em algum tempo passado, que a gente não sabe precisar qual é, mas esse tempo passado começa com um plano, com um planejamento da história desse mundo, da existência desse mundo. Nesse tempo passado, na ocasião do plano, no surgimento do plano, alguém se levanta contra o plano, e esse alguém na Bíblia tem diversos nomes distintos. O nome clássico na cultura latina, anjo de luz ou Lúcifer. Esse não é o nome dele, mas é a referência de tradução que a gente tem na língua latina para anjo de luz. Em algum momento da história, esse sujeito discorda do plano e põe um óbice ao plano. E esse óbice posto ao plano diz respeito a quem executaria o plano. Diz respeito àquele que é o centro da atenção do plano, aquele que é o centro da execução do plano de Deus na criação da Terra. A evidência de quem é esse centro da criação você encontra em João, capítulo 1, quando João, no fim da sua história de vida como apóstolo, faz uma proposta de evangelho de resgate à divindade de Cristo e à centralidade da pessoa de Cristo. E se você ler o Evangelho de João com calma, você vai perceber que todos os eventos relatados em João apontam para a soberania e divindade desse Cristo, a começar pelo verso 1, que o iguala a Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E este verbo, por meio dele, foram feitas todas as coisas. Portanto, o conflito inicial da história entre Lúcifer e a divindade começa por uma divergência de Lúcifer para com Deus, de quem é escolhido para a execução do modelo daquilo que seria a criação da humanidade. E nesse momento, Lúcifer propõe a igualdade com aquele que foi escolhido. E aqui começa o conflito entre Cristo e Satanás, entre Lúcifer e Miguel, o arcanjo Miguel. Diga. Não. E aí começa o conflito. Porque o plano é um plano aberto. Deus convoca a divindade, Deus o Pai, convoca a divindade para uma nova perspectiva, a criação desse novo mundo. A estrutura do céu é uma estrutura aberta. Todas as coisas no céu são transparentes. A dúvida e o pitaco sempre estiveram disponíveis, porque Deus criou seres livres. Esse é o princípio do universo. Não havia problemas em Lúcifer colocar óbice sobre a planificação. O problema do pecado começa não quando você coloca a dúvida, mas quando você sustenta a dúvida depois da resposta. O problema do pecado não se instala com a possibilidade de eu não entender algo e perguntar algo que eu não entendi. O problema do pecado
é a manifestação da arrogância frente à resposta, quando eu ponho em dúvida a resposta dada e não o problema da pergunta. Não há nenhum tipo de dificuldade em arrazoar com Deus. E essa é a coisa fantástica de olhar para um desenho chamado livre-arbítrio. O plano da existência universal é um plano de liberdade, porque em Deus tudo é liberdade. Inclusive, poder perguntar para Ele e poder ter dúvidas sobre algo que eu não entendo. Deus não criou seres plenos de conhecimento, criou seres plenos de capacidade de aprender. Portanto, o processo de perguntar faz parte do desenho da liberdade. E é por isso que a Bíblia tem um texto bastante explícito para nós, dizendo: vinde, arrazoai comigo. A questão não é não ter a dúvida, a questão é para quem eu pergunto e por que eu pergunto para Ele. Eu pergunto para Deus porque Ele é o único que tem todas as respostas, e eu pergunto porque eu confio nele. Portanto, a motivação da dúvida de Lúcifer é que estava errada, e não o ter a dúvida. A motivação da dúvida de Lúcifer era uma situação de orgulho pessoal, de se achar melhor do que alguém, ou no mínimo igual a alguém, nas mesmas condições. Portanto, ele alimenta algo no seu coração, que é o ciúme por alguém. E, portanto, a motivação da sua dúvida é outra. E é essa motivação que o leva à execução do mal, à execução do pecado. Porque ele alimenta isso no sentido de se colocar agora igual a Deus, que tomou a decisão. E, portanto, ele se torna Deus. Sim. Até aí, não haveria problema. Desde que, perguntando por que eu não posso, e Deus dissesse, porque você é uma criatura, a partir desse momento, se ele, ok, entendi, e assumo que sou uma criatura, então quer dizer que ele não é? Sim, ele não é. Por isso ele pode criar. Ele é Deus. No momento em que esta dúvida, sendo sanada, é assumida como verdade, acabou o problema. Dúvida sanada, dúvida resolvida, não há pecado. O problema é que a partir da afirmação de Deus, ele mente para si mesmo, dizendo, não é verdade. Não é Deus. Deus está escondendo algo. E toda a lógica do pecado daí para frente passa a ter esse mesmo princípio. Portanto, quando eu olho para a cena que está no bastidor da história, a gente começa a entender por que Satanás escolhe um determinado método para começar o processo. Qual é o método que Satanás usa em Gênesis 3? Caminhando na história do tempo. Ele chega para Eva e levanta uma dúvida. Qual dúvida? A mesma que ele levantou. Deus está escondendo algo. É a mesma dúvida. A proposta de Satanás para Eva é a mesma. Deus está escondendo algo. Ele não contou a história toda. Ele não mostrou tudo para você. E ele não mostrou tudo para você porque ele tem medo de que as criaturas descubram que não precisam dele. Tem medo que as criaturas se igualem a ele e ele quer exclusividade de domínio. Ou seja, tudo aquilo que alimentou a dúvida dele mesmo, agora ele exala essa dúvida para os demais, para ter mais gente pensando igual a ele. Isso ele fez com os anjos, isso ele faz com Eva. Com os anjos ele ainda acrescenta o fato de que se Deus pode pegar alguém que é igual a ele e privilegiar, quem garante que no futuro Deus não faça isso com outros e nos coloque como ralé do universo? E aí se cria uma tese. E essa tese é uma tese de desgoverno, é uma tese de rebeldia, é uma tese de rebelião. Cria-se o motim no céu, e deste motim no céu se instala uma batalha, se instala uma guerra, se instala um conflito. E esse conflito se torna insustentável, porque o céu não podia ser, entre aspas a palavra, um inferno. Razão pela qual Deus cinde o modelo, mas não sem a oportunidade da escolha. Todos os anjos são colocados em revista, como um imenso exército, e cada um assume posição nas fileiras, com Cristo ou com Lúcifer. 1/3 dos anjos se perfila ao lado de Lúcifer, assumindo a tese de Lúcifer. O resultado disso é
Ok, se vocês fizeram essa escolha, a partir dessa escolha vocês estão fora da convivência do céu. Vão viver em outro lugar, em outro contexto, em outra dimensão, em outras circunstâncias. Diga. Então, vamos lá. Toda vez que a gente fala Deus tem um plano B, a gente coloca Deus no mesmo nível que a gente. Eu tenho duas opções que podem acontecer. Deus é onisciente. Portanto, a perspectiva de um plano B não é de Deus. É das criaturas que veem como Deus resolveu o problema. Portanto, toda vez que eu usar essa afirmação, o plano B de Deus, ela não está errada se eu estou olhando daqui para lá. Ela só está errada sob a perspectiva de que para Deus não há plano B, C, D ou E. Porque para Deus, o tempo e a história são um único ponto. Se eu quiser usar a matemática ou a física como representação. Okay? Para Deus, tudo que Ele vê é apenas um ponto. Para todas as criaturas, o que a gente vê é uma linha. Para nós, o modelo é sequencial, linear. Para Deus, não. Para Deus não existe um modelo sequencial. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Portanto, Deus, enquanto desenho de escolha plena, é livre de contexto. Nós não. Nós somos seres contextuais e pior, apesar de sermos seres contextuais, porque vivemos em conjunto e há um contexto, por exemplo, eu estou falando, enquanto eu estou respondendo a sua pergunta, uma loira lá no fim levanta a mão, altera o contexto. Uma outra aqui, que foi loira, levanta a mão, altera outra vez o contexto, que agora é prateada, não é mais loira. Então assim, contexto é isso, nós somos seres lineares, sequenciais e que vivemos em um contexto. Porque somos lineares e sequenciais, eu não consigo responder vocês três ao mesmo tempo, as três loiras de plantão. Só consigo responder uma de cada vez. Eu estou usando só o exemplo para a gente entender o fenômeno. Deus não é assim. Deus responderia vocês três ao mesmo tempo e a resposta que Ele daria seria plena e perfeita ao mesmo tempo. Ora, mas não somos sequenciais? Quando eu respondo você, o pensamento dela altera, o pensamento dela altera e o de todo mundo altera. Como é que eu dou conta de que a fala que eu estou usando para você está alterando o pensamento dela, o dela e de todos os outros? Deus dá conta disso porque Ele está livre disto. Ele olha tudo isso ao mesmo tempo, em toda a linha do tempo possível. Isso é onisciência, onipotência, onipresença. Nenhum outro ser no universo dá conta disso, a não ser a divindade. É por isso que é difícil você tentar explicar como Deus faz as coisas. Porque a gente sempre tenta representar Deus a partir de nós mesmos, e a gente coloca para Ele referências que são nossas. Então assim, ok, sob a nossa referência, sim, plano B. Se o homem pecar, eu morro. Mas a Bíblia mata essa questão quando diz, cordeiro morto desde quando? Antes da fundação do mundo. Por que a Bíblia coloca isso como realizado, cordeiro morto, e não previsão de morte? Porque a decisão de Deus de criar já implicou o desenho. Ah, mas quer dizer então que Deus é quem produziu isso? Não, é que na realidade todos os desenhos estão disponíveis para Deus sempre. Se Ele faz algo, tudo que está resultante desse algo está disponível. Essa é a grande dificuldade que João Calvino tinha em separar predestinação de criação livre. Como é possível olhar um Deus que sabe todas as coisas e ainda assim não predestina todas as coisas? Esse é o sentido da palavra liberdade. É você sabendo permitir que exista. Sabendo permitir que o processo se dê. E sabendo, permita que mesmo que o processo aconteça assim, você já sabe que uma vez que aconteça assim, se você garantir que a liberdade continua, ele vai se resolver e nunca mais volta.
Portanto, é contingência. Mas a contingência é nossa, não dele. Ele nunca precisou da contingência. Apenas que ele quer que seres sejam plenamente livres. E o único jeito de ser plenamente livre é não impedir que a divergência ocorra. Simples assim. Simples assim. Difícil de entender? Não, não é difícil de entender. É impossível de entender. Porque isso é a limitação da criatura. A gente sempre pensa sequencialmente. Se eu sabia, porque fiz. Se eu tinha noção, porque criei. É exatamente porque eu tinha a noção que eu fiz. Eu tinha a noção de que a liberdade só existe se ninguém manipulá-la. A liberdade só é plena se não houver manipulação. Se não houver, isso é amor. É estar disposto a sofrer esse processo. Deixa eu só na sequência para eu não perder as referências. Deixa ela lá, depois aqui e depois o senhor. Então isso me faz entender o seguinte, que quando Deus criou os outros mundos, Ele criou no mesmo parâmetro que nós. Todos. Os anjos foram criados no mesmo parâmetro, todos os mundos no mesmo parâmetro. Quando Ele criou o nosso, Lúcifer se indispôs com Deus no sentido Quando ele planejou, ele se indispôs. Quando criou, já estava indisposto. Então, mas ele já sabia que isso podia acontecer. Quando criou, Quando ele criou. sim, já tinha acontecido. Quando a Terra foi criada, Lúcifer já tinha saído do contexto. Tanto é que existia uma árvore da ciência do bem e do mal no meio do jardim. Ok? No terceiro dia da criação, no sexto dia da criação, já existia a árvore no meio do jardim. Portanto, já existia o pecado no céu, já existia o pecado no universo e já existia a opção. A Terra, quando criada, já é criada no contexto do pecado. Quando é planejada é que não. Por isso que eu voltei o tempo. O plano implicou isto. Quando aqui acontece, já existe o mal. E por isso, duas opções: vida ou mal. Resumindo, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja luz. Já? Na verdade, bem antes disso. Bem antes disso. Ok? Francisco? Sim, sim, sim. Sim. Satanás, sim. Satanás se fez Deus, portanto, virou a própria lei. Sim. Sim, sim. A história é cíclica do pecado. Segura aí, a gente vai chegar lá. Entendida a lógica do que está antes, aí vamos para o processo. Uma vez que Lúcifer estabelece rebelião no céu e há uma cisão, de um lado Deus, de outro lado Lúcifer, de um lado os anjos de Deus, do outro lado os anjos que seguem Satanás, vemos o processo da criação acontecendo. Uma vez que o pecado está instalado, há um problema aqui. Havia pecado antes de Lúcifer? Não. Havia regras para o pecado antes de Lúcifer? Não. Então, uma coisa é Deus saber. A pergunta é: haviam regras para o pecado antes do pecado existir? Não. 10 mandamentos não são eternos. Deus é. Não os 10 mandamentos. O princípio que está por trás dos 10 mandamentos é eterno, mas não os 10 mandamentos. Porque não tem sentido não matar no céu. Lá ninguém mata. 10 mandamentos é a explicitude do pecado. Mas o princípio que está por trás dessa explicitude é eterno. Quando eu volto a antes da criação, a pergunta é: existiam regras para o pecado? Não existia pecado, portanto não havia regra. Não havia explicitude do que aconteceria se alguém fizesse algo. Porque todos os seres criados até então eram perfeitos e viviam em perfeita harmonia. Portanto, não havia nenhuma delimitação de se houver pecado, acontece isto. Não havia essa prescrição, porque não havia o mal.
A partir do momento que Satanás levanta a tese do mal, Deus se obriga a advertir das consequências. Olha, se você continua nessa tese, a consequência dessa tese vai apontar para esta direção. Porém, é um aviso pós-fato. E se é um aviso pós-fato, não tem história. Lembra? Agora vem a importância da tua pergunta. Na perspectiva das criaturas, se Deus resolve o problema do pecado em Lúcifer, o que ocorre? Fica uma dúvida. Quem estava certo? Eu não dei o benefício do tempo para mostrar quem estava certo. Porque não havia história que demonstrasse qual dos dois estava certo. Havia confiança possível, havia fé possível e uma história de bondade que justificava o caráter de Deus. Mas não havia uma história de mal que justificasse o caráter de Lúcifer. Portanto, o esticar do tempo não é para provar que Deus é bom, é para provar que o mal é essencialmente maligno, excessivamente maligno. A história não é para provar que Deus é bom, para isso não precisava história, bastava a palavra e o tempo para trás. Deus sempre foi bom. Agora, surgiu uma dúvida de que Deus tivesse escondido algo, e a dúvida não é sobre o caráter de Deus só, é sobre o caráter de quem pôs a dúvida. Portanto, a manutenção da existência de Lúcifer, a despeito de que o salário do pecado é a morte, é porque essa frase não existia antes. O salário do pecado é a morte. Essa frase existe aqui, quando o pecado já existe. Portanto, a partir de Lúcifer, o regramento muda. Qual é o regramento para quem está fora do desenho do conflito? Fora do desenho do conflito é, se pecar, o salário do pecado é a morte. Portanto, havia consciência explícita do resultado do pecado, embora não houvesse história de demonstração do pecado, porque Lúcifer não morreu. E aqui foi onde Lúcifer pega o gancho. Lúcifer pega esse gancho de que não há história e propõe essa tese. Deus disse que morre? Não é verdade. Certamente não morrereis. E como é que ele sustenta essa tese? Ele está na árvore, ele está entre os frutos, e está participando dos frutos e não morre. É aqui que a tese se sustenta. E ele põe a dúvida. E é por isso que o texto diz que Eva foi enganada. Onde está o engano? O engano está na proposta. Não está no não conhecimento de Deus. O engano está na proposta. A proposta se sustentava como engano porque a serpente estava na árvore e a serpente estava fazendo aquilo que Deus disse que não era para fazer. E estava viva. Isso dá a sustentação da tese. A grande questão é que neste exato momento se manifesta o pecado de Lúcifer. O que Eva tinha que ter feito aqui? Era pecado ter a dúvida? Era pecado a proposta do engano? Em Lúcifer sim, mas não em Eva. O que Eva tinha que ter feito nesse exato momento? Vou perguntar para o dono da casa. Olha, surgiu esta tese. E eu não consigo entender porque ela parece verdadeira. Se Eva pergunta para Deus isto, o que Deus podia fazer? Explicitar onde o engano estava. E mostrar o raciocínio equivocado montado por Satanás. Mas dependia da pergunta de Eva, porque isso é livre-arbítrio. Ela tinha que decidir se confiava em Deus ou em Satanás. Confiava em quem a criou ou em quem ela acabou de conhecer. Aqui está a questão. Portanto, o pecado, na sua essência, é duvidar de Deus a ponto de ou duvidar da resposta, o que Lúcifer fez, ou nem perguntar e tomar uma decisão separado de Deus. Aqui está a essência. Baseado numa tese que eu nem provei. Isso é o processo do engano. A pergunta é, por que Deus permitiu isso? E continua a pergunta, livre de contexto, presente no desenho. Diga. A partir desse momento aqui, todos os outros lugares passam pela mesma proposta. Por quê?
Porque Satanás saiu do céu. E, portanto, tem acesso a que lugares? Todos. E, portanto, todos têm que ter que liberdade? A de escolher se aceitam a ele ou a Deus. Essa é a questão. Qual a diferença dos outros mundos para nós? Já que você fez a pergunta. Eles existem desde quando? Desde algum tempo que a gente não sabe qual é, para trás. Portanto, tem o quê? Uma história com Deus. Um tempo longo de história com Deus. O que acontece com quem acabou de ser criado? Está mais exposto. Por que está mais exposto? Porque não tem história. Por causa disso, o que Deus faz para prevenir? E aqui começa o objetivo de Deus é fiel. O que Deus fez para com Adão e Eva, uma vez que eles não tinham história? Os anjos do céu, que optaram por Deus, vieram e contaram a Adão e Eva todo o desenho do conflito. Como aconteceu, por que houve a divergência, por que eles optaram por ficar do lado de Deus. Todas essas coisas foram contadas para Adão e Eva pelos anjos e por Cristo. Essa situação da história prévia foi passada para eles uma vez que eles acabaram de ser criados e não têm história. Portanto, mais uma vez, não havia desculpa para o fenômeno de não perguntar quando tivesse a dúvida. Principalmente, não havia desculpa para tomar uma decisão como a que Adão tomou, imaginando que Deus não teria nenhuma estrutura possível de resolver o problema de Eva. Ele devia ter perguntado o que vai acontecer com ela uma vez que ela pecou, antes de tomar uma decisão de pecar. Mas não, ele absorve o processo, assume uma decisão e exclui Deus. É isso que Adão fez. Aqui se instala o pecado. E aqui dispara um cronômetro histórico. Que cronômetro histórico é esse? O que eu vou fazer com esse casal? Deus vem em cena, e o que a gente vê na cena? Deus aparece no Éden, os dois se escondem. Deus chama por eles e começa a redesenhar a história do engano, a história do pecado, para mostrar a mediocridade da escolha. A hora que está exposta a mediocridade da escolha, Deus estabelece o castigo aos dois. É isso que está na cena? Não. A cena interrompe o processo e aparece um verso, que é o verso 15 de Gênesis 3. O que diz lá? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Por que que antes de dar a consequência do castigo do pecado, por que que antes disso, Deus apresenta o verso 15? Por causa do que você falou. Antes do haja luz, cruz. Antes das consequências do pecado, salvação. Inimizade contra o pecado. Por quê? Atrás dessa cena tem um sujeito aguardando o que Deus vai fazer. E Deus só tinha duas opções. Sim. Exatamente. Esta é a cena. Ou seja, o que aparece na cena agora é Satanás aguardando. Se Deus mata os dois, está provada a tese de que Deus é um tirano. Se Deus não mata os dois, está provada a tese de que Deus é um mentiroso, um leviano. E o que Deus faz? Faz o que está na lição da quinta-feira. O que diz a lição de quinta-feira de vocês? O que está escrito aí? Lei e o Evangelho. O que é o verso 15 de Gênesis 3? A lei e o Evangelho. Qual é o Evangelho? Cordeiro morto, desde antes, ou desde a, tanto faz o verso, a fundação do mundo. Este é o Evangelho. O Evangelho é a boa nova, a salvação, a vida em Cristo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gênesis 3:15. Onde está o Evangelho em Gênesis 3:15? Tu lhe ferirás o calcanhar. Onde está a salvação em Gênesis 3:15? Este te ferirá a cabeça. Aqui está delimitado morte e ressurreição. Morte ao calcanhar, ressurreição, cabeça. Onde está a morte, a tua vitória? Onde estão os teus aguilhões? Foi liberto o Cristo
da tumba. Aqui está o Evangelho. Onde está a lei? Em Gênesis 3,15. O salário do pecado é a morte. Para que haja vida para nós, o que é necessário? Que a justiça seja feita. Qual é a justiça? Não morre você, morro eu. Portanto, quais eram as teses possíveis para Satanás? Se Deus matá-los, é tirano. Se não matá-los, é leviano. Deus não faz nenhuma coisa e nem a outra. Deus se oferta para morrer pagando o preço da lei. A lei exige morte, morro eu. E se morro eu adquiro o direito da concessão da vida. Isso chama-se justificação. Há um preço para ela. Qual é o preço? O sangue de Cristo. Uma vez que se paga o preço e a lei está resolvida, o problema deixa de ser a acusação que Satanás faz à lei de Deus de ser tirania, e agora Deus demonstra que a lei de Deus nunca foi tirania. A lei de Deus era amor. Tirania era a proposta de Lúcifer, escondida atrás de um discurso retórico, social. Aí vocês começam a ver de onde vem a fonte da pergunta do irmão Francisco. Okay? Todo discurso social conhecido no mundo é um discurso de igualdade. Só há um ser no universo que defende igualdade. E passou essa tese para todos. Qual é esse ser? Lúcifer. Todas as teses de igualdade existentes no mundo conhecido de hoje são mentira. Todas, porque nenhum de nós é igual. A igualdade que Deus defende no seu plano é a igualdade que todos diante de Deus são iguais, porque todos diante de Deus têm um único nome, criatura. Então, diante de Deus todos são iguais. Mas tirado Deus da história, não há igualdade. Isso é uma mentira. E essa mentira é levada ao nível extremo para uma defesa de direitos que não são verdadeiros, porque todos os bens existentes na humanidade foram transformados em direitos. E isso deu a base de um negócio que hoje persiste no mundo, chamado direitos humanos. Se fosse bom, não começava com o nome que começa. Porque não há nada que eu possa esperar de um povo cujo coração é corrupto. Como eu posso esperar leis sanas se o povo é mau? Portanto, não vai funcionar. Tira a palavra demo e põe a palavra teos, e aí a gente tem um governo decente. Teocracia. Aí está tudo certo. Mas enquanto o governo for de qualquer outra ordem que não teos, ele continuará sendo mentiroso, continuará sendo insano. E aqui eu não estou discutindo liberdades individuais, eu estou discutindo a essência de toda liberdade. E a essência de toda liberdade repousa em Deus. O único ser que garantiu liberdade com a própria vida, porque nenhum outro fez isso. Aqui começa a tese do pecado e a tese da salvação. Gênesis 3,15. Curiosamente, você não sabe o que significa Gênesis 3,15 lendo Gênesis 3,15. Esse texto não faz sentido em Gênesis 3. Substitui os personagens. Quem é o ti do texto? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Quem é o ti do texto? Quem é o pronome da segunda pessoa aí? Quem está por trás desse pronome? Não é Satanás. Quem está atrás desse pronome é uma serpente. Quem é a mulher do texto? Se o ti é a serpente, a mulher é quem? Eva. Quem é a descendência da serpente? Filho de serpente? Serpentinha é. Quem é o descendente da mulher no texto? Caim, Abel, Sete? Quem deles? Esse texto não faz sentido ali. Portanto, não dá para compreender esse texto em Gênesis 3. Você só consegue compreender esse texto na hora que abrir Apocalipse 12, porque é o único texto na Bíblia que explica Gênesis 3. É ali que você encontra a explicação. Por quê? É Apocalipse 12, no verso 7 em diante, que descreve: houve batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. Não se achou mais lugar para o dragão no céu, e foi expulso o dragão, o que diz o texto?
A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de toda a humanidade. É aqui que você encontra a resposta de Gênesis 3,15. E aí diz, foi vencido pelo sangue do Cordeiro. Ele e os seus anjos. E aí vem um texto clássico. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Que história é essa de Gênesis 3,15? É um cheque predatado que se resolve aqui. Cordeiro morto desde a fundação do mundo, como Deus não muda, a morte anunciada é morte realizada. Portanto, quando eu leio Apocalipse 12, ele me retoma toda a história do conflito, ele me retoma a história do conflito no sentido da literalidade lá atrás, quando Satanás é expulso do céu, mas ele retoma uma outra fase da cena, que é quando Satanás definitivamente é impedido do céu. Porque aqui no meio do caminho você vai encontrar um sujeito chamado Jó, e vai encontrar diante de Deus um sujeito chamado Satanás, que aponta o dedo no nariz de Deus e diz, o Senhor é complacente, faz por Jó o que não faz por ninguém, e por isso ele te serve e é justo. E o que Deus faz nesse momento? Escancar o conflito. E ele diz o quê? É isso que você acha? Então é o seguinte, a partir de agora Jó não está mais no meu comando. Seja feito com Jó aquilo que você quiser. O que Lúcifer propôs para Deus é, tira a mão de Jó e as bênçãos de Jó. O que Deus faz? Deus não faz isso. Deus troca Jó de dono. E fala, a partir de agora Jó não é meu filho, Jó é seu filho. Troca de dono e agora as decisões são suas. Mostra como é que seria viver no seu governo. Mostra como seria viver dentro do seu contexto. Entenderam o que acontece? Inverte o conflito. A inversão desse conflito, o redimensionamento desse conflito leva ao desenho que vai justificar isso aqui. O que aconteceu com Jó? Pisado, esmagado, maltratado. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Está quebrada a lógica de Satanás. Eu sei que o meu Redentor vive, e no fim, percebe o desenho? Jó quebra a lógica, e quebra a lógica porque Jó é o rebelde no mundo do rebelde. Nós já estudamos isso, na lição de Jó aí para trás. Para onde vai essa história? A história nos leva à cruz, e a cruz resolve, não ela, mas a cruz mais a ressurreição, resolve definitivamente o pecado. Ferida no calcanhar, ferida na cabeça. Mas a história não acaba, por quê? Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que agora pouco tempo lhe resta. E isso nos leva à lição da semana que vem. A lição da semana que vem apresenta um tempo determinado, onde toda a história do plano da redenção, desenhada aqui no primeiro século, começa a ser adulterada, na primeira parte dela, em 313, com a conversão de um sujeito, mudando a perspectiva do cristianismo, e em 538, estabelecendo essas teses aqui como absolutas na Terra durante 1260 anos de engano. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Do meio dessa tese do engano surge um outro desenho. Um sujeito se levanta contra tudo isso e publica teses, que esse ano completamos no ano passado os 500 anos das teses, e inverte a lógica dizendo sola fide, sola escritura, sola graça. O que acontece aqui? Porque os seus discípulos e todos os demais reformadores não continuam o legado da busca das escrituras, abre-se no mundo 33 mil teses cristãs diferentes. Porque cada um pega um pedaço da Bíblia e forma a sua tese. E aquilo que Satanás não conseguiu produzir pelo absolutismo, agora produz pela diversidade da fé. A grande pergunta é, como aqui no tempo do fim, eu encontro a verdade? Entre 33 mil opções diferentes, de verdades bíblicas, ou de não verdades bíblicas. Sim, 33 mil religiões cristãs e todo dia surge 2, 3, 4 novas. (33 mil teses diferentes tem no mundo hoje.
portas diferentes, cristãs. Sim, mas não adianta ser organizado ou não. Tem gente dentro dessas portas, portanto são 33 mil. Sim. Nenhuma das duas coisas. Porque todas elas dizem as duas coisas. Só há um texto na Bíblia que resolve essa conta. Só um texto. Onde está o texto? Quem editou aí o texto? Eu escutei o final do texto, que é o texto correto, mas eu não escutei a primeira parte. Apocalipse 12 diz lá o quê? No finzinho dele. Foi perseguir quem? Percebe? Ele tentou destruir a mulher durante 1260 anos. Quem era a mulher? O povo de Deus, da onde nasceu o Messias. Perseguiu durante 1260 anos e não conseguiu destruir a mulher, porque o deserto abriu a sua boca, o deserto abriu a sua boca, engoliu o rio que ele arrojara sobre ela e protegeu a mulher. E aí ele vai perseguir quem? O restante da sua descendência. Quem são eles? Por que a lição dessa semana terminou com a lei e o evangelho? Porque a lição da semana que vem é o quê? Olha aí. O que é a lição da semana que vem? Daniel, o que é a lição 10? Dá uma olhada aí. É? Por que a lição está terminando com a lei e o evangelho e com Apocalipse 12, começando a lição do trimestre? Porque o tempo que a gente vive é o tempo da lição 10. E os poderes instalados aí são os poderes que vêm do deserto e os poderes que vêm da Babilônia. Formada como a mãe de todas as meretrizes, 33 mil teses, que lhe servem e lhe seguem. Portanto, o desenho da lição nos aponta para isso. Como no meio de tantos elementos de engano eu encontro a verdade? Procure duas coisas no mundo: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que Apocalipse 19:10 diz que é o quê? O espírito da profecia. Por que é importante estudar ou rever as profecias do tempo do fim? Porque a identificação da verdade não se faz pelo Evangelho. O Evangelho é para ser vivido, mas não é o Evangelho que me dá o balizamento hoje da verdade, porque o Evangelho está presente em 33 mil teses diferentes. O Pai ou Deus está presente em 33 mil teses diferentes. Sim. Continuará sendo só cristão. Sim. Quando você chegou nas verdades, acabou o Pai. Voltou o Deus. Portanto, a tese é outra. A tese não é o Evangelho. A tese é o Evangelho e a lei. Deus como meu Salvador, meu Redentor, mas Deus como meu Senhor. Aquele que diz para mim o que é para fazer. É a junção dessas duas coisas que me mostra o lado do obedecer a Deus. Mas ainda falta uma coisa para reconhecer o tempo em que vivemos. O reconhecimento pleno de que Deus avisou a história antes da história ocorrer. Nisso saberão que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, aos meus filhos, aos meus servos, as coisas que estão por acontecer. Nisso se reconhece a verdade. A soma da obediência plena, reconhecimento de Deus, e a soberania de Deus sobre a história, reconhecimento da profecia. Essas duas coisas marcam o tempo em que vivemos. É com isso que a gente abre a lição para o desenvolvimento da história. Deus não nos abandonou, continua guiando a história. Deus nunca arredou o pé daqui, a despeito de aparentemente o mundo estar dominado pelo mal. Ele nunca abandonou seus filhos, porque a proposta de Deus não é para este mundo, é para a vida eterna. Aqui se resolve o conflito. Que essa seja uma lição agradável para a gente durante esse trimestre. Que Deus nos abençoe no estudo, é o que eu desejo para vocês. Até a vinda desse Cristo maravilhoso que aguardamos nos céus. Vamos orar?
Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida, pela oportunidade de sermos chamados teus filhos, pelo plano maravilhoso da redenção, pela bênção de tê-lo conosco cada dia, nos guiando, nos orientando através do teu Santo Espírito. Dá, Senhor, que aceitemos a presença do Espírito em nossa vida, nos guiando na verdade, na solidez e na estabilidade que nos concedes como sabedoria presente para uma vida neste mundo, de tantos conflitos, de tantas teses, mas que acima de todas elas consigamos enxergar a tese de Deus e a guia de Deus na nossa história. Prepara-nos para a vinda de Cristo e, se possível, que ainda possamos vê-lo voltando em nossa geração. É o nosso pedido, nosso desejo, confiado nos méritos de Jesus. Amém.